Olá pessoal, tudo bem? Aqui é José Guimarães do canal Direito a Ver e hoje eu vou, desculpa, fazer um vídeo sobre a censura. Antes de começar o vídeo, eu queria agradecer a todos vocês que mandaram mensagens de apoio, agradecer a todos que rezaram por mim para eu me recuperar. Já estou em casa, estou me sentindo bem. É lógico que essa minha batalha é uma batalha muito difícil e muito longa, penosa e tal, mas eu tenho muito apoio dos amigos, que é uma coisa importantíssima, apoio da família. A minha mulher é uma pessoa que está sempre ali me apoiando. Então esses momentos difíceis são mais fáceis de superar e sempre com fé em Deus, né? Que é o mais importante. E a gente sabe que o nosso caminho já está traçado, né? Então é só respeitar a vontade dele e seguir em frente, fazendo o que é possível para fazer o certo, né? Sem machucar ninguém, sem prejudicar ninguém. Sobre o vídeo de hoje, como existe uma censura estabelecida no Brasil, eu pensei em falar sobre um outro país sem ser o Brasil, né? Um país chamado Pindorama, e que é um país muito rico, muito bonito, com florestas muito imponentes, com muita água pura, com muito rico, muitos minerais, um céu lindo, com o sol sempre brilhando, né? E sem terremoto, sem furacão, um país fantástico, que tinha tudo para ser o país mais poderoso do mundo, ou um dos países mais poderosos do mundo, já há muito tempo, né? Infelizmente, esse país ele tem sido dominado por pessoas que pensam apenas nos seus interesses pessoais, ao invés de pensar no interesse coletivo ou patriótico republicano, de pensar que se o seu país melhorar, ele vai melhorar muito também. O que existe é um egoísmo, uma ganância desenfreada de canalhas e corruptos, pessoas vendidas. Essas pessoas que são, assim, na realidade, os vermes da sociedade, né? Desse país Pindorama que, infelizmente, não consegue ir adiante. Rapidamente sobre isso aí é o seguinte: esse país Pindorama vem sendo destruído, espolhado por essa gentalha da esquerda já há muitos anos. E eles vêm ocupando os lugares da República com os seus lacaios, que são pessoas totalmente sem caráter, são canalhas, né? Eles são vendidos, eles fazem qualquer coisa para ganhar dinheiro e se dar bem, né? Inclusive, parece que a maioria dos ministros da corte maior que eles têm lá são pessoas que não teriam condições de estar lá porque ou não foram juízes, ou não conhecem a lei, ou porque rasgam a lei, ou porque desmentem o que diziam antes sobre o que é certo apenas por questão de interesse, ou seja, canalhas completos, caráter zero, né? Uma pessoa que não mantém o que diz é um canalha, é um cafajeste, né? É lógico que a pessoa pode mudar de opinião, mas tem que ter uma explicação para isso. Por que você muda radicalmente de uma coisa para outra? Você tem que explicar o que houve, né? E isso não aconteceu. Aí surgiu um sujeito lá que ele era um deputado que tinha pouca projeção, tinha pouca penetração, fazia inclusive speech para o plenário vazio, o pessoal ridicularizava ele, e ele às vezes fala umas palavras assim mais duras, responde de maneira mais dura. Contudo, isso não quer dizer nada, porque a gente não pode relativizar isso aí, né? O cara que concorre com ele também fala muita porcaria e é tido como normal. Só que um deles rouba, um deles é ladrão, um deles foi condenado e ficou na cadeia durante algum tempo porque é um ladrão, ele é um corrupto. E esse cara ele foi capaz de manipular aquelas pessoas sem caráter que ele colocou naqueles tribunais que eu falei antes, lá naquele país chamado Pindorama, para liberar ele da cadeia
porque o endereço do julgamento parece que estava errado. Ou ele achou que estava errado apenas para fazer isso aí, ou criou essa coisa aí, porque eles criam essas coisas, né? Parece que eles interpretam novamente a Constituição onde não tem possibilidade de interpretação, né? E liberar esse bandido, esse ladrão que faz parte de uma organização criminosa ligada a traficante de droga, inclusive em outros países, né? Essas coisas assim, né? Que são associados a um grupo que eles têm, né? Que é uma cidade que eles têm, que não é grupo da cidade tal, né? E eles se ajudam. Esse cara, quando esteve no governo, ele roubava dinheiro do povo de Pindorama para mandar para essas ditaduras desses amigos dele, que são sanguinários, né? São os terroristas de maneira geral. Bom, agora, finalmente, está acontecendo uma eleição nesse país chamado Pindorama, onde esses dois candidatos estão disputando o segundo turno. E aí um desses canalhas que são vendidos, esses vermes da Corte Superior lá, decidiu que tudo que aquele cara fez, e foi comprovado pelas todas as instâncias possíveis nos tribunais, não pode ser dito. É como se ele ele fosse virgem. Não teve passado nenhum esse cara, né? Em compensação, o outro cara que não tem nada contra ele, nunca houve nada contra ele, né? Eles ficam tentando descobrir coisas, fizeram uma CPI sobre um vírus de um morcego chinês e tentaram de tudo e não conseguiram nada, né? E por aí vai, aquelas acusações absurdas e tal. Até recentemente, eles são tão baixo nível que uma jornalista sugeriu que a filha dele de 12 anos tinha uma cara de puta. Você vê que gentalha de quinta categoria, né? É uma coisa assim, eu fico abismado. Como é que alguém pode pensar em votar num pulha desse, né? Num verme desse aí, uma coisa nojenta, um ser humano, que acho que nem humano ele é, acho que ele não classifica como humano, né? Para você ser humano, você tem que ter alguma coisa que preste em você. E eu não consigo ver nada naquele lixo ali, naquela coisa, naquele verme. Bom, então não se pode falar mais nada agora. Podem chamar um dos caras, o que é o bacana, concorrente a presidente de Pindorama na reeleição, de genocida, que é um absurdo, né? Genocida foi o Stalin que eles admiram, né? Genocida foi o Pol Pot, foi o Mao Tse Tung. Esses foram genocidas de fato, né? Ele não mandou matar ninguém, não. Quem realmente matou essas pessoas durante essa doença que teve aí desse morcego chinês foi por culpa desses ministros dessa Corte Superior que proibiu o presidente de tomar atitudes para coordenar isso aí e deixou na mão dos governadores, que é pegar o dinheiro que o presidente mandou para pagar salários atrasados, para trocar de aviãozinho particular do governador, comprar carros novos e aquela coisa. Eles só não investiram em hospitais de campanha como era previsto, né? Ou comprar respirador em prostíbulos, provavelmente porque a mãe deles trabalha lá, né? No prostíbulo, né? E por aí vai, né? Então é uma coisa assim fantástica, né? Mas é só de um lado. Do outro lado, fala o que quiser, faz o que quiser, não tem o menor problema. Eles cometem todos os crimes contra a legislação, eles desrespeitam as regras, eles fazem barbaridades em comentários e que chamam de fake news hoje em dia, né? Fake news é tudo aquilo que fala a verdade sobre o que eles fizeram de errado, mas é tudo que eles falam que o presidente fez. Porque tudo que eles falam que o presidente fez, o presidente não fez, o presidente não roubou, o presidente administrou bem esse problema dessa doença, desse morcego chinês. Ele está recuperando o país, ele está criando empregos, ele está baixando a inflação. A gasolina desse Pindorama é um dos mais baratos do mundo. Ele fez coisas incríveis, apesar de tudo e de todos. De toda essa gentalha que está encastelada no poder nas Torres de Marfim da capital de Pindorama.
né? É uma coisa assim que eu fico realmente abismado. Como é que alguém pode votar numa pessoa dessas? É, hoje eu fiz um comentário que eu não posso nem repetir aqui, porque realmente é muito forte. Eu não quero desrespeitar ninguém que esteja assistindo isso aqui, mas que tipo de pessoa, que tipo de caráter uma pessoa deve ter para aceitar que um sujeito que foi ladrão, foi preso por roubar e tem diversas provas de que ele mandou dinheiro do povo de Pindorama para ditaduras sanguinárias de outros países, financiou, por exemplo, tem um país aqui lá perto de Pindorama que eles fizeram um metrô para esse país. Em compensação, numa cidade de Pindorama, não fizeram nenhum metro de metrô. Por que o dinheiro do brasileiro tem que financiar o metrô de outras pessoas, né? Ou, desculpa, dinheiro de pessoa do Pindorama, né? Tem que financiar metrô para outras pessoas em outro país. Primeiro a gente, né? Lógico ou não? Eu estou errado. Como é que é isso, né? Realmente eu não tenho como entender isso aí. Então o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: já que Pindorama passou por esse problema todo aí, o que nós temos que sempre sugerir aos moradores de Pindorama é o seguinte: no dia 30 eles têm que ir nas urnas e têm que votar. Não fique em casa, por favor, não fique em casa. Esse seu voto é muito importante. Vá votar, registre o seu voto no candidato a presidente, que, se por acaso você não gosta dele, pensa o seguinte: você vai poder criticá-lo, que você não vai ser preso. Hoje em dia, se você critica o outro candidato lá em Pindorama, você vai ser preso. Observa que as cadeias estão vazias de corruptos, que são todos desse mesmo partido, desse ladrão, que é um cara que gosta muito de beber a aguardente nacional deles lá, feito de cana. Mas está cheia de pessoas por crime de opinião que não existe na legislação. Então você fala o que eles não gostam, os urubus da corte lá, você vai preso. Então vota no cara que deixa você criticar ele. É o cara que respeita o direito de opinião, é o cara que respeita a imprensa, é o cara que respeita a família, respeita o direito de defesa do cidadão, respeita o dinheiro do povo, ele respeita o direito do cara a ter um trabalho. E para aqueles que não têm condições de trabalhar por um motivo qualquer, pelo menos que seja temporariamente, ele oferece uma ajuda que é 3 vezes maior que aquele outro palhaço que estava lá antes oferecia. Então não existe nenhum motivo que possa levar você a ter dúvidas em quem votar, ok? Então, pessoal, acho que eu estou meio fora de forma depois de tanto tempo sem fazer vídeo, mas eu vou tentar melhorar e voltar com esse assunto novamente, provavelmente amanhã. Isso é muito importante. A gente não pode relativizar que um país, um grupo de ministros decidam que a Constituição não vale mais e que o direito de opinião está vedado às pessoas. Eles não podem fazer isso, a gente não pode aceitar. Por quê? Isso lembra uma história que eu ouvi já há algum tempo, né? Quando a Gestapo começou a perseguir os judeus, esse isentão aí falou: eu não sou judeu, né? O problema não é meu. Depois a Gestapo começou a perseguir os negros. Eu não sou negro, o problema não é meu. Depois começou a perseguir os homossexuais. Eu não sou homossexual, o problema não é meu. Depois ele foi preso, não tinha ninguém para proteger ele, porque ele nunca se manifestou para proteger ninguém. Então não pense que não vai chegar em você. Vai chegar em você também, ok? Então, pessoal, não percam a fé no Brasil. Ok? Que Deus nos abençoe.